boa noite. Nós vamos hoje apresentar um podcast. Somos acadêmicas do curso de Psicologia do 5º período. Eu me chamo Kessia, essa é a minha colega Nicole. Boa noite. E hoje vamos estar entrevistando o psicólogo Rudy. Ele é psicólogo da Casa de Acolhimento de Criança e Adolescente do município de Pimenta Bueno. Então, Rudy, vamos iniciar fazendo algumas perguntas para você. E eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que funciona a Casa de Acolhimento para as Crianças. Tá explicando para a gente um pouquinho? Bem, o serviço de acolhimento ou a Casa de Acolhimento Municipal, ela funciona 24 horas por dia. A qualquer momento ela pode receber uma criança ou adolescente acolhido, que geralmente, aliás, de forma mais geral, é sempre trazido pelo Conselho Tutelar, e trabalham lá pessoas plantonistas. Tem as cuidadoras plantonistas que vão revezando, e tem uma coordenação e uma equipe técnica, psicossocial, um psicólogo e uma assistente social que trabalha na instituição. Entendi. No caso, como que funciona essa casa de acolhimento? Tipo assim, porque tem um termo que fala casa de acolhimento, abrigo. Você pode estar diferenciando pra gente? Abrigo e casa de acolhimento, por função, não tem diferença. O que muda é o conceito. O abrigo está relacionado às caridades que eram feitas no período anterior ao Estatuto, no período de primeiro-damismo, onde as instituições religiosas geralmente ofereciam esse tipo de abrigo para crianças e adolescentes, ou jovens em vários tipos de situação, geralmente era mais focado a visão na época era mais focada na pobreza, na miséria. Hoje em dia, para se acolher uma criança ou um adolescente, a questão econômica propriamente não é indício suficiente para acolher uma criança, porque tem outras políticas sociais e de garantia de direito que devem dar conta disso. Uma criança e adolescente é acolhido por motivos de negligência familiar, abandono afetivo, entre outras violências que podem acontecer. E lá nesse abrigo de Pimenta Bueno, são mais ou menos quantas crianças que tem no momento assim, que vocês estão acolhendo, que estão nesse lar temporário? Entre crianças e adolescentes nós temos 5 pessoas lá. 5 pessoas? Temos um grupo de 3 irmãos, um adolescente, e recentemente acolhemos uma menina de 8 anos. Que bacana. E assim, a questão do prazo, tem um tempo específico para as crianças estarem lá ou não? Após o acolhimento, tem-se 1 ano e meio, 18 meses. Até pouco tempo, antes de uma recente lei, chamada Lei da Adoção, ela alterou, eram 2 anos. Depois da lei que foi conhecida como a Lei da Adoção, ela passou a ser 1 ano e meio. Então, dentro de 1 ano e meio, a equipe técnica da Casa de Acolhimento ela precisa acompanhar essa família, verificar se é possível que essa família supere aquilo que levou ela a violar o direito da criança. Nesse meio tempo também, se é necessário procurar outros entes familiares, parentes extensos da família, tios, primos, outra pessoa que tenha condições. Às vezes a família já perdeu a guarda da criança ou do adolescente porque o Conselho Tutelar vem acompanhando por um longo período e houve ou reincidência ou houve de fato uma violação grave do direito dessa criança, e para proteger essa criança ela é retirada da família. Então o período dado pela Justiça é de 1 ano e meio. No entanto, acontece dentro desse prazo não ser possível o retorno ao meio familiar. Então a gente continua trabalhando para que essa família supere. Passado um período, se ainda existir, passou os 1 ano e meio, ainda existe uma pequena possibilidade ou alguma possibilidade de que essa família tenha condições de algum dia receber essa criança, geralmente o judiciário reconhece isso, se for bem fundamentado, e estende esse prazo. Então, outro aspecto interessante é que a cada 6 meses o judiciário reavalia todos os casos. Então, 2 vezes por ano tem uma audiência concentrada que se discute todos os casos das crianças e adolescentes que estão em acolhimento e suas famílias. Então, às vezes pode acontecer dessa criança o adolescente ficar mais tempo.
Só que se for verificado que não existe mais nenhum tipo de vínculo social, afetivo, não existe, a família já não tem condições e realmente não construiu, não fortaleceu o vínculo ali, o vínculo foi totalmente rompido, o judiciário pode destituir do poder familiar. A partir disso, essa criança ou adolescente, ela já não pertence mais, que é um aspecto bem ambíguo, né? Porque essa criança, ela cresceu ali naquela família, ela traz traços, ela foi constituída ali, no formato próprio daquela família, mesmo que tenha vários direitos violados, aquela é a família dela, mas juridicamente já não é mais. Então ela passa por esse processo de não ser mais dessa família e poder ser de outra, que é o caso da adoção. Entendi. Outra coisa também, como é que funciona a questão do acolhimento para a criança? Tem algumas atividades que vocês fazem com elas? Tem uma rotina a ser seguida ou a criança ou o adolescente fica bem à vontade lá na casa? É relativo. Uhum. Algumas instituições, elas têm cronogramas, inclusive é previsto isso, cronogramas de atividades diárias. Na realidade que a gente tem lá, no caso dessas crianças, nesse período, a gente não tem um cronograma de atividades fixas. Eu digo atividades fixas no sentido de que eu vá lá trabalhar com elas alguma atividade. Eles têm acesso a outros serviços. Então, no período agora que a gente está com a escola integral, quem está estudando na escola integral tem um tempo bastante bem ocupado, digamos assim. Então, eles vão de manhã e voltam só à tarde para a instituição. Crianças ou adolescentes que ainda estão estudando em meio período, tem outros serviços. Por exemplo, tem um órgão lá em Pimenta, que é o Pedro Cantelli. Ele oferece um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, tem 2 acolhidos que fazem atividades lá. Uma acolhida participa de um outro projeto. 2 vezes por semana, ela faz aulas de dança. Então, ela tem 1 hora. Então, entre 2 e 3 horas da tarde, ela vai para aula de dança. Ela faz balé. E na medida que o poder público vai oferecendo esses projetos, se é do interesse da criança, sempre o melhor interesse da criança, sempre a criança ou adolescente, se é do interesse e ela pretende, a gente inclui. Daí tem outras atividades, sim. Entendi. Mas caso a criança ela não tiver interesse, tem a opção de não... Sim, é óbvio, senão a gente viola. Sim, mas senão a gente acaba violando o direito. Acontece às vezes da instituição induzir a isso. Então a gente, enquanto psi mesmo, a gente tem que ficar muito atento a esses aspectos. É nessa questão que eu estava... Também um exemplo, essa criança que estuda integral, às vezes quando ela chega ela quer descansar, quer ficar mais tranquila, né? Aí se tiver outra atividade, se tiver outro lugar para ela ir, às vezes ela... Sim. O que eles demandam bastante é saídas de fim de semana. Às vezes ficam muito na instituição e daí fica difícil para a cuidadora acompanhar todo mundo. Tem vezes que a criança vem de um meio familiar que ainda coloca ela em risco. Então, por exemplo, a cidade é pequena. Se vai para uma praça, a gente fica sempre com a preocupação de que aquela pessoa que colocou em risco pode retornar. E se ela encontrar a criança, isso é um receio que geralmente os cuidadores têm também, que se encontrar aquela criança, fica difícil de contornar a situação. Então, quando tem ambientes conflituosos ou que possam vir a gerar algum tipo de violação de direito, né? A gente sempre planeja essas atividades, essas saídas, essas outras coisas com certo cuidado. Sim, porque se chegar nesse ambiente aí, tiver aquela pessoa, a criança já entra em conflito, né? Sim, muito provavelmente. Uma mãe ou um pai ou alguém que era responsável pela criança, que alienava, por exemplo. Alienação parental é que ocorre muito. Chegar a ver essa pessoa na comunidade, às vezes quando acontece de o judiciário restringir o contato, ou seja, chegou ao ponto de ser tão prejudicial que a pessoa não tem nem mais o direito de ter contato. Então a gente está mantendo ou tentando construir vínculo dessa criança com outro ente, outro parente. Se ela vai para uma praça, por exemplo, se divertir com todo mundo, ter o seu momento de lazer, de convívio social,
e se encontra essa pessoa, então a gente tem que já pensar nessa possibilidade de já ter uma estratégia para poder evitar isso. E se vier a ocorrer, né, existe a possibilidade de a gente encontrar um meio de diminuir as consequências disso. Vou fazer mais uma pergunta, acho que depois a Nicole vai estar perguntando também. A respeito da questão financeira, vocês têm alguma assistência da prefeitura, de algum órgão? Como é que funciona essa questão? A unidade ela é mantida pelo Fundo da Assistência Social. Então o governo federal ele tem um processo dentro da política que é o pacto tripartite. A União transfere recursos para o Estado e também para o município, e o Estado, município e União recebe, né, faz esse tipo de transferência. O município recebe recurso financeiro e esse recurso vai direto para o Fundo da Assistência. E a assistência social, a Secretaria de Assistência, é que gere esse recurso e mantém a casa. Entendi. Então, assim, lá as questões de moradia básicas, utensílios, equipamentos, materiais, de ensino, aquilo que é necessário para eles terem uma vida comum, assim, necessárias, necessidades básicas deles, eles têm, não falta. O município ele não peca nesse sentido. Além do município, vocês também possuem algum patrocinador, alguma outra ajuda? Nós privada? temos... Isso. Não, privada. A gente tem profissionais autônomos que colaboram, pessoas que fazem doações, contribuem com alguma atividade, voluntários. Nós temos. Mas não é algo que Não, nós temos um projeto estadual, e o município de Pimenta ele aderiu em 2015, que é a Portaria 003 de 2015, ali em Pimenta, que se chama Projeto Apadrinhando uma História. Esse projeto ele foi trazido de uma ideia, se eu não estou equivocado, do Instituto Fazendo História. E o governo do estado tomou esse projeto como interessante, o judiciário fez uma parceria. Então ali em Pimenta nós temos ele desde 2015. Ele aconteceu por um tempo, depois ficou parado e eu estou retomando ele agora. A gente tirou ele da gavetinha porque é necessário. Ele é um projeto que ele traz padrinhos para as crianças. Então assim, crianças e adolescentes que têm vínculos frágeis ou rompidos e têm pouca perspectiva, principalmente de retorno, ou que estão em listas do cadastro de adoção, elas são incluídas nesse projeto. O projeto ele funciona em 3 modalidades. Ele tem o padrinho provedor, é um padrinho que ele não tem contato com a criança. É uma pessoa que ela pode, por exemplo, basicamente ela vai custear algumas coisas para a criança. Ela pode criar um fundo de uma poupança para a vida depois do acolhimento. Ela pode pagar um curso para a criança fazer, pode ser um curso de inglês, qualquer coisa que vai ter relação com o custeio. Tem o prestador de serviço. O padrinho prestador de serviços são pessoas autônomas, empresários, profissionais liberais que oferecem serviços. Profissionais de odontologia, médicos, psicólogos, professores que têm interesse de oferecer algum tipo de reforço, uma aula de inglês, alguma coisa assim. São outros serviços. E o afetivo. O afetivo ele é o mais delicado, por assim dizer. Porque para o provedor e o prestador de serviços, a pessoa precisa se cadastrar, pode ser na Secretaria de Assistência, na própria instituição de acolhimento, no núcleo psicossocial, que é a equipe técnica perita da Justiça, do Judiciário, ou no próprio Judiciário ou no Ministério Público. São as vias de cadastro. Fez o cadastro, elas vão ser encaminhadas. O prestador e o provedor, eles vão passar pelo núcleo psicossocial, vão receber orientação, vão escolher o padrinho, uma criança ou adolescente, ou alguma criança ou adolescente que esteja precisando daquele serviço específico, já encaixa, né, porque a gente faz um perfil de todo mundo lá, e ele já passa por uma orientação e já entra no projeto. O afetivo precisa de uma avaliação psicossocial. Então, o afetivo, ele passa pelo crivo da equipe técnica da casa de acolhimento. Então, a equipe técnica vai até a casa da família,
conhece o local, a assistente social faz a avaliação dele, o psicólogo também. Se for necessário, a gente retorna. Então a gente avalia se aquela família, quais são os reais motivos dela. Então a gente faz o possível para avaliar essa família, se ela vai ter condições de sustentar, de dar conta, de oferecer o cuidado e a proteção que a criança precisa. Porque a gente já está com uma criança que teve direito violado. A gente não pode negligenciar o ponto de inserir ela num ambiente que é conflituoso, que tem outros desejos envolvidos. Às vezes acontece de uma pessoa querer ter um filho que perdeu e quer suprir isso com um acolhimento. Algumas pessoas querem apenas fazer uma ação para poder... Como status social. Então isso a gente já vai relatando e não inclui. Pessoas que têm, por exemplo, um interesse genuíno, mas que verificam que tem alguma outra questão a ser tratada, a gente orienta e encaminha. Fala, olha, primeiro seria interessante você lidar com isso, por agora ainda não, mas retorne, né? Entre em contato. A gente encaminha. Então a gente não vai simplesmente ir lá e faz esse trabalho com a família e desaparece, né? Algumas famílias a gente pode permanecer, pode acompanhar, não como acompanha uma família de acolhido, mas dá um suporte, um encaminhamento, para que essa família retorne e possa participar do projeto. Muito interessante. Muito bem. E as famílias que são aprovadas, a gente continua acompanhando. Daí essa família vai conhecer os acolhidos que estão para serem apadrinhados, os acolhidos também. Se rolar vínculo ali, se der certo, eles vão. Daí eles vão passar fins de semana, podem viajar, né, podem participar de outras atividades com a família, né. As viagens, quando se trata de viagem, nesse caso tem que solicitar com antecedência, porque uma criança sob proteção do Estado, sob proteção da Justiça, e daí precisa de uma autorização judicial, né. Mas como é de regra, né, elas nos fins de semana elas já saem. E já aconteceu, ou é possível, que esses padrinhos, eles futuramente adotem essa criança? Eu não excluo a possibilidade, mas não é o objetivo do projeto. E isso a gente já deixa elucidado para a família. Porque se a família pretende a adoção, então ela precisa entrar no cadastro de adoção e, de acordo com o perfil que eles precisam, que eles querem, que eles desejam, a gente vai ver se tem alguma criança ou adolescente disponível ali no cadastro de adoção. Porque senão eles vão com o objetivo de adoção e formam um vínculo com essa intenção com uma criança que vai retornar para a família. Isso pode gerar entraves no retorno para a família. Isso pode gerar entraves de várias formas. Então não é esse o intuito. E todos os entraves que vierem disso, a gente lida. A gente trabalha em cima disso. Assim. Os profissionais voltados à saúde mental, tem algum psiquiatra lá que trabalha com vocês, ajuda vocês? Não. Quando é necessário, né, no caso, quem geralmente faz esses encaminhamentos de saúde mental é o psicólogo, eu procuro o CAPS. Né, porque até para atendimento psicológico, às vezes, quando é o caso, quando é o perfil. Então, quando cabe ao CAPS, a gente encaminha o CAPS. Quando cabe a unidade básica de saúde, é encaminhado à saúde. Quando é atendimento psicológico, tratamento psicológico, a gente encaminharia para um padrinho prestador de serviços, psicólogo, que faria esse trabalho. No momento nós não temos, mas estamos organizando para retomar e divulgar o projeto de novo. Esse projeto é muito interessante, muito bem. Há um acompanhamento para os pais dessas crianças? Na medida que, assim, na verdade, assim que a criança entra na casa de acolhimento, a gente precisa ofertar todos os direitos e atendimentos necessários a ela, principalmente o contato com a família. Então, assim, a gente tem uma outra questão que é a intervenção mínima. A gente não vai fazer nenhuma intervenção que exceda o necessário. Então, a criança entrou agora na casa de acolhimento. Primeiras coisas que a gente vai verificar. O conselho traz. Dependendo de como o conselho traz a criança, dependendo da situação que aconteceu, a gente vai verificar quais são as prioridades. Então, o conselho já vem acompanhando, já buscou a família, retirou do meio familiar. Já verifica se está precisando de banho, de alimentação, essas coisas. Às vezes a criança passa quase que o dia junto com o conselho tutelar, porque o conselho vai procurar parentes.
eles vão ter que procurar pessoas que possam ficar com a criança. Não encontrou? Vai para a instituição de acolhimento. Então, a criança entra na casa de acolhimento, a gente verifica quais são as principais necessidades, às vezes é questão de banho, alimentação, às vezes a criança está muito angustiada, precisa de uma escuta ou de um acompanhamento, o psicólogo já vai acompanhar. Depende do horário, o psicólogo trabalha de 7h30 às 17h, então se vier à noite, no outro dia eu vou lá escutar a criança. Então o primeiro atendimento ali já é o acolhimento, é uma boa acolhida, acolher com afeto, com cuidado, então você já acolhe bem ali. Se ela for bem acolhida, a chance de ela seguir bem ali é boa, bem melhor. E a família a gente acompanha justamente em seguida. Então daí a gente precisa construir um plano de trabalho para essa criança. Então ela entra na casa, ou irmãos que sejam, a gente já busca encontrar essa família, busca endereço, já pega esses dados com o conselho tutelar, já vai fazer uma visita, geralmente no dia seguinte, se não for possível no outro dia, mas o mais urgente possível. Assim como o atendimento à criança. E como eu falei, esse plano de trabalho, ele é desenvolvido com a criança, com a família, com as cuidadoras da casa, com a coordenadora. Então, todos os que pertencem a esse trabalho, a essa busca de garantia desses direitos da criança, vão participar da construção, direta ou indiretamente. A família e a criança diretamente, porque se a criança é o maior interessado, a gente planeja um trabalho voltado para aquela criança. Então ela participa da construção, a opinião dela é ouvida, né? E a família a gente passa a acompanhar a partir dali. E encaminha também para outros tipos de acompanhamento pela casa de acolhimento. Precisa de um cadastro único, transferência de renda, outros serviços da proteção básica, ou tem uma violação de direito da mulher, por exemplo, uma mulher que sofre violência doméstica. A gente encaminha ela para o CREAS, né? Então assim, a gente faz o acompanhamento em rede. A partir do momento que a criança entra, começa o acompanhamento. Para todos que estão no ciclo. Sim. Entendi. Quanto tempo... você já comentou, né? Quanto tempo médio as crianças ficam na casa. Nossa, essa pergunta é bem sensível. Desde que chegam a um decaimento no estado da saúde mental devido a não estar com a família? Isso vai ser relativo a partir do local da família, né? Eu não diria que há um decaimento. Sim, tem alguns sintomas que aparecem, né? Tristeza, as crianças ficam muito tristes, porque assim, por mais que a família tenha violado o direito, houve uma vez um acolhimento porque o irmão da criança que estava responsável teve que sair e entendeu que seria seguro para a criança trancar ela em casa. Houve denúncia, o conselho levou para casa de acolhimento. Então essa criança tinha vínculo e sentia falta desse parente. É óbvio que ela vai sentir falta, que ela vai ficar triste. Então a gente vai planejar horários que sejam possíveis para a família vir visitar e tudo mais. Acontece, mas quando a gente verifica... Porque assim, por exemplo, a questão da educação mesmo, o rendimento escolar ou algum estado afetivo, é difícil avaliar o antes do acolhimento. Então não tem como afirmar se houve ou não decaimento da saúde da criança ou adolescente, porque a gente não sabe como era antes. Então, a partir do momento que chega, a gente pode ter algum indício, ou ouvindo a família, né? A gente pode ter indício se há algum transtorno, algum sintoma, algum adoecimento dessa criança. E se a gente verifica isso, quando verifica, a gente já procura atender e tentar tratar disso. Também acontece, um exemplo, a criança fica lá 1 ano e pouco, aí chega o momento de voltar para casa e ela não querer voltar para casa, querer continuar ali na casa de acolhimento, ou é muito raro? Isso acontece se não tiver vínculo com a família. Sim. E também depende do modelo institucional. Quando a instituição é muito aversiva, ela ignora, ou então ela não trata bem o sujeito, digamos assim. Eu digo, quando a criança adolescente ela vai acabar tendo um vínculo, né, com... Sim, os vínculos são criados na instituição, e é importante que se crie, né? Mas assim, o fato do adolescente ou a criança não querer retornar ao ambiente familiar é porque os vínculos que construiu ali
são possivelmente melhores ou mais interessantes do que os que tinha na família. Então é muito difícil isso. No entanto, temos um caso assim, que a pessoa diz, se qualquer pessoa escutar, está dizendo que quer ficar na instituição. Mas uma escuta mais afinada, mais qualificada, vai verificar que tem um vínculo forte com a mãe. No entanto, o abandono e o desamparo materno traz a reação de rejeição. Bom, minha mãe me rejeitou, estou rejeitando ela também. Inclusive recusar atendimento. Tipo, a mãe ligou, mas passou muito tempo sem ligar. Então a mãe liga e a pessoa diz, não, eu não quero falar com ela. Não vou obrigar ele de modo algum a falar. Vou dizer para ela, olha, não quer falar. Ah, mas ele não quer falar. Então, ele não quer falar. Ele não quer contato contigo agora. Continue procurando, continue mantendo presença, que é a sua presença, é o seu contato, é o seu interesse por ele que vai fortalecer o vínculo. Então, quando a criança ou o adolescente quer ficar na casa, é porque provavelmente o vínculo externo não está tão forte assim. Não está tão interessante voltar para casa. É raro, mas pode acontecer. Né? Acontece. Eu não lembro se você respondeu em algum momento, mas vamos deixar mais claro. Quanto tempo, em média, as crianças ficam na casa? Foi 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. É a média mais. Isso. Só que assim, sim, nós temos o tempo cronológico, que é o tempo do judiciário, e nós temos o tempo lógico, que é o tempo da criança. O tempo da criança tem que respeitar sempre. Sim, porque o tempo cronológico, ele não garante. Por isso que as crianças às vezes ficam mais tempo, o adolescente fica mais tempo na instituição. Porque a gente tem um prazo para que essa família se restitua, para que essa família se reorganize. Mas a família não se reorganizou. Ainda que a política pública ofereça os atendimentos e os direitos que a pessoa tem, ela ainda não conseguiu se organizar. E ainda existe a possibilidade de violar o direito de novo. E em Pimenta Bueno, como é que funcionou? Tipo, as crianças, elas ficaram realmente esse prazo ou foi diminuído, estendido? É relativo. Tu tinha perguntado a média. A média é 2 anos, acredito. Né? Eu não tenho um dado estatístico muito exato, mas uma média de 2 anos ou mais. Raramente é menos de 6 meses quando acontece o acolhimento. Porque depois que a criança chega, que nem aconteceu recentemente, vieram alguns irmãos lá para a casa de acolhimento num dia, no outro dia de manhã o conselho tutelar levou para um familiar distante. Então eles chegaram, entraram na casa, não gerou um processo de acompanhamento, foi só o acolhimento, atendemos as necessidades básicas deles, e no outro dia de manhã eles foram para um familiar distante, porque o conselho tutelar encontrou. Então a casa ela tem essa passagem. Se eu não estou equivocado, acho que são 72 horas que a gente tem depois que a criança entra na casa para que ela possa retornar, sem gerar o processo de acompanhamento familiar e tudo mais. Então é muito relativo, né? Depende muito da situação. Isso, né? porque assim, o judiciário determina 1 ano e meio, mas isso não é garantia. Pode ser que saia antes, né? Pode ser que a gente encontre um familiar e que já tenha tido vínculo, mas o familiar estava distante. E daí a gente ou encaminha para fazer um estudo com essa família se for longe, mas se for dentro do estado mesmo, a gente pode fazer. Então a gente faz o estudo e verificando que existe a possibilidade, a gente caminha os relatórios para o judiciário e o judiciário determina. Qual a média de idade que a casa de acolhimento trabalha? No momento nós estamos entre 8 e 15. No entanto, a instituição... Criança, no caso, qual que é a idade assim que... Crianças? Tem uma idade exata? Bom, a instituição em si, ela atende de 0 a 18 anos e comporta até 20 pessoas. Não pode exceder 20. Eu não lembro de ter 20 desde que eu trabalho lá. Eu já cheguei a trabalhar com 13 pessoas. Mas no momento a gente tem 5. Então, no momento a realidade que a gente tem é de 8 a 15. Recentemente teve uma pessoa que saiu com um pouco mais de 18 anos, porque não tinha ninguém que pudesse dar o suporte, né? Ficou talvez em torno de 2 anos lá, já quase completando 18 anos quando aconteceu o acolhimento. E
Enfim, a pessoa ficou mais 6 meses na casa. O judiciário, depois dos 18 anos, ainda permitiu, porque a gente ainda teve que organizar a vida dele lá fora. Existe resistência por parte das crianças para um atendimento ou tratamento psicológico? Bem, sabendo que estar em atendimento geralmente gera angústia, né, a resistência aparece. Só que na casa de acolhimento não se faz tratamento. O acompanhamento psicológico tem mais a função de verificar demandas e quando surge alguma questão que tem que ser tratada, tem que ser cuidada ali naquele momento, oferece-se a escuta, orientação, se for necessário para alguma questão para a vida, até de psicoeducação, mas tratamento não tem, apesar de que eu utilizo os dispositivos clínicos da psicanálise, eu não faço tratamento. Então, assim, a escuta, a transferência, tudo que se dá de atendimento psicológico ali acontece, mas de tratar, tomar para tratamento, não. Daí eu encaminho, como tinha falado, os padrinhos, e quando o caso é mais grave, é necessário para o CAPS. Entendi. Há casos de sofrimento psíquico grave com frequência? Sim, são os casos de acolhimento, só se gera acolhimento em situações de violência, de violação de direito e até violência também, já que escapou. Então, as pessoas que chegam até ali para buscar seu direito, né, que foi violado, elas estão em sofrimento, todos, sem exceção. Então, alguns casos mais graves, de autolesão, de agressividade, é muito comum acontecer a via da agressividade. Toda angústia, todo sofrimento, ele acaba aparecendo na forma de agressividade. E daí, nesses casos, é encaminhado, sim. Faço encaminhamento para o CAPS. Sim. Às vezes, autolesão, pode acontecer. Entendi. Por ser um lar temporário, quando a situação da criança ou adolescente não é solucionada como... você já comentou, né, que vai e estende o processo. Sim, tem... Pode repetir a pergunta, porque assim, é relevante. Por ser um lar temporário, quando a situação da criança ou adolescente não é solucionada, como fica a situação da mesma? A questão é que assim, não tem como não ser solucionada. Alguma solução tem que ser dada. Porque assim, quando possível, e essa é a intenção, retorna para o meio familiar. Se passa desse período de 1 ano e meio, permanece. Então a gente está sempre revendo o plano de trabalho com essa criança, o plano de ação, que é o PIA, né? A cada 3 meses a gente precisa construir um plano junto com essa criança, essa família, e a cada 3 meses a gente vai reavaliando ele. Então a cada 3 meses tem que encaminhar o documento para o judiciário, mas durante esse período a gente vai reavaliando. Se a gente organiza participação da família na vida da criança na casa e a família não está participando, a gente reavalia essa ação. Se a gente planeja a inclusão dessa criança ou adolescente em algum projeto, não está dando certo, a gente reavalia, busca outro. Então a gente está sempre reavaliando, né? Então, quando excede esse período, a gente continua informando o judiciário. E o judiciário define, às vezes quando é o caso de destituição do poder, ou quando mantém o acolhimento, sempre vem as decisões da juíza. Mantém o acolhimento, equipe técnica faça tal atendimento, procure parentes, até no próprio estatuto da criança. Em momento algum, a gente deve deixar de buscar novas alternativas, buscar novas pessoas. Não cessa a busca. Não é porque encontrou a mãe ou o pai ou alguma outra pessoa que está trabalhando para que ela retorne, que a gente vai ignorar outros parentes. Porque a gente busca manter vínculo, ou construir, ou fortalecer vínculos, né, com quem tem interesse. Entendi. Como é desempenhado o acompanhamento pelo profissional da psicologia das crianças e adolescentes que são acolhidos? Esse acompanhamento possui uma frequência? Sim, tem. O acompanhamento, ele é diário.
Tem alguns projetos que a gente executa que eles precisam ser reavaliados. Mas o acompanhamento, no meu caso, a forma como eu trabalho, inclusive até nas próprias inspeções isso é questionado também. Eu sempre tenho um entravezinho para poder lidar com essa questão, porque eu me preocupo com o risco de planejar atividades muito rígidas e isso encher a criança ou adolescente de atividades. Eu não vou oferecer um atendimento psicológico para alguém que não quer. Eu escuto a criança, eu verifico que ela precisa falar. Ela está angustiada, ela está sofrendo, ela precisa falar. Mas eu não vou ficar insistindo. Eu posso desenvolver um projeto, posso desenvolver uma atividade, geralmente articulada com outras crianças ou adolescentes, que a partir daí possa advir algo. Ou no outro caso não, porque até o próprio atendimento, eu não coloco assim, uma vez por semana eu vou lá sentar para escutar ou para atender. Durante o dia, assim, a sala da equipe técnica ela fica na própria casa, então eu convivo com eles durante o dia, então a gente conversa. Acaba sendo algo natural. É cotidiano, e isso facilita. Porque a partir do momento que eu mantenho um cotidiano com eles ali, todo dia eu vou e volto, e daí às vezes estão indo para a escola, ou estão chegando, ou estão tomando café, ou almoçando, e a gente passa por ali, a gente transita, e eles vêm, e eles procuram, e eles falam. Então, inclusive os atendimentos, algumas vezes as cuidadoras trazem, fulano de tal tá sofrendo, tá choroso, angustiado, tá com insônia. Então, lá vou eu lá conversar com a pessoa, encontrar uma estratégia, sentar lá, fazer uma brincadeira, jogar cartas ou qualquer coisa que eu tiver de criatividade para fazer com eles. Essa semana eu estava jogando futebol com os meninos lá no quintal. O pessoal olha e fala, mas psicólogo jogando futebol? Sim. É a ferramenta que eu tenho para ter contato com eles, para eu poder conversar com eles de forma mais espontânea. Daí se surgiu alguma coisa, eu falo, tá, então vamos conversar mais ali. Daí se for individual, se for uma demanda, eu retiro. Inclusive os próprios encaminhamentos, eu verifico com eles. Por exemplo, eu teve um encaminhamento para o CAPS que eu fiz, que a princípio não queria ir. Estava angustiado, às vezes eles trazem desenhos, então todo o conteúdo vem. E tinha conteúdos de melancolia muito fortes, traços e inclusive de risco. Conversei, escutei, chegou ao ponto que ele próprio verificou, não, eu quero ir. Daí eu encaminhei para o CAPS. Eu já tinha conversado com o pessoal de lá antes, então quando a pessoa decidiu ir, eu falei, olha, é importante ir. Então ele foi por um tempo, agora está melhor, não quer ir mais. Então não garante, mas ele está bem por enquanto. E ele já tem essa via, pode se afastar um pouco, quando ele sentir a necessidade ou a possibilidade de voltar, ele vai de novo para lá. Ele vai de novo, entendi. Mas já tem essa abertura, então já tem esse... Sim, o importante é ter essas vias, esses encaminhamentos, e sempre escutá-los, sempre o direito deles. Sim. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo profissional da psicologia que efetua o atendimento com as crianças e adolescentes acolhidos? A gestão e... Deve ter muitas coisas. Sim, a gestão em si do serviço, eu falo gestão enquanto administração pública, porque nós temos uma lei, nós temos todas as orientações, mas isso é atravessado pelos gestores, pelo interesse de quem governa. Então, eu não digo nem necessariamente o gestor maior do município, os gestores de pasta, os gestores das instituições, as regras, que são impostas. Então é uma luta cotidiana da gente tentar garantir os direitos de coisas básicas, dar um passeio, escolher o que quer fazer, às vezes uma atividade, às vezes, enfim, espaços para ir, isso é cotidiano, o tempo todo. Complicado. Perdão. Não, pode. É bem burocrático essa parte, Sim. Você tinha comentado que tudo que você for fazer, um exemplo, um passeio, alguma coisa, precisa da liberação,
Sim. E tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser escrito, documentado e encaminhado. Por exemplo, até o próprio plano de atendimento. Se a gente elabora um plano de atendimento e manda para o judiciário, se o judiciário não contrapor, a gente executa aquele plano. Né? Tudo que a gente vai fazer é tudo por escrito, tudo planejado, tudo feito com organização. Com antecedência, né? Sim, senão não executa. E às vezes mesmo planejando, não é uma garantia que vai dar certo. A gente planeja um trabalho para a instituição durante o ano, pode ser que não aconteça. A gente estava planejando uma festa junina agora, mas aparentemente a gente vai para o município, vai ter uma festa no município, na praça, então provavelmente a gente vai para a praça. Eu não sei se vai acontecer na casa, mas tá toda decoradinha lá, tá legal. As crianças, ao serem enviadas para o abrigo, sofrem com ansiedade ou depressão, tem traços desse tipo de... Quando já vem, né, isso da família, assim, quando ela já está em sofrimento, isso não foi visto antes. A situação de acolhimento, sim, gera angústia, desamparo, mas se na instituição for bem acolhido, for bem recebido, alguém der lugar para essa criança existir ali dentro, ela consegue se vincular e consegue ficar minimamente bem, né? Ou então um pouco melhor, né? E daí quando a gente verifica esses estados de ansiedade ou angústia, a gente faz os atendimentos, encaminhamentos necessários. Sim. O acolhimento atende às demandas de saúde, tanto psicológica quanto física das crianças? Sim. As psicológicas encaminhando, as demandas físicas, né, de saúde geral e de educação também. A gente utiliza a rede comum, o SUS. O SUS é muito eficaz nisso. A gente encaminha atendimentos não urgentes, unidade básica. Atendimento de urgência, às vezes a criança fica mal, da febre ou então se machuca, a gente encaminha para o hospital e é atendido. No quadro de funcionários, em algumas instituições existe um pedagogo social. O pedagogo social é o que trabalha junto com o psicólogo e assistente social, elaborando os projetos, né, os planos de atendimento com as crianças. Atividades extras, né? E também faz o acompanhamento escolar. Então, ali no momento a gente tem uma cuidadora que fica nessa função, trabalha 8 horas. Ela não é plantonista que nem as outras, né? Mas ela fica 8 horas. E em caso de deficiência física ou assim, lá é bem estruturado para isso ou ainda não? A casa de acolhimento ali, ela é um prédio alugado. Algumas adaptações são necessárias ainda. Se a gente tiver, por exemplo, uma criança autista, a gente vai ter bastante dificuldade de lidar. Né? Depende do nível de especialidade necessário. Por exemplo, a instituição em si não oferta especialidades, né? Mas, e também na forma de atender a criança, a gente não prioriza, a gente atende, a gente evita fazer tratamentos ali dentro especiais. Mas, na medida que a gente verifica a necessidade de um atendimento diferenciado, porque é personalizado, é individual e personalizado, ainda que sejam irmãos, gêmeos, não importa. Cada criança, cada adolescente tem um tratamento, tem um atendimento específico para ela e um plano de atendimento para ela, ainda que seja da mesma família. Então, como eu disse, ainda é necessário algumas adaptações na casa, né? Mas o mínimo possível nós temos. A assistência social, ela oferta o mínimo necessário. E você havia comentado no começo do podcast que às vezes ocorre caso de separação, né, de irmãos, só que nesse caso aí foi na casa mesmo. E em relação a 2 irmãos que estão lá na casa de acolhimento, um foi para um lar temporário, o outro ficou. Como que o psicólogo ele vai lidar com isso? Vai levar para o CAPS se for necessário? Ou vocês tentam fazer algo? Você fala no sentido de adoção? É. Bem,
A própria lei, o próprio estatuto diz que sempre que possível deve-se evitar a separação de irmãos, justamente pelo vínculo deles. Mas assim, evitar tanto no encaminhamento para a instituição, quanto nos casos de adoção. No entanto, se existe uma família disposta a adotar um dos irmãos, e é aquele ali, que não vai adotar o outro, a gente verifica, isso tem que ser trabalhado. Isso aí daí vai levar um tempo, porque a própria construção do vínculo e o afastamento do outro irmão, o rompimento do vínculo, e a gente tem que verificar se vai ser de fato melhor o rompimento do vínculo para uma adoção. Algo mais delicado, né? Bem mais. E daí, para isso, precisa se trabalhar em conjunto com a equipe do núcleo psicossocial do fórum. Então, daí a gente precisa articular muito, que é muito mais delicado. E a gente também tinha comentado antes que as dificuldades que é uma instituição da casa de abrigo ser realmente uma instituição e não ser... A criança não conseguir olhar para aquilo como uma casa realmente. Você poderia mencionar alguma? Sim. O que pode... o que traz de complicado na instituição de acolhimento é justamente a institucionalização. A gente sabe que a família por si só é uma instituição, ela tem suas regras, suas normas, mas quando a gente coloca uma criança ou um adolescente em uma casa de acolhimento, em uma instituição de acolhimento, vem um terceiro aí, que é a instituição, intervir. Diferente de outros modelos de atendimento nesses casos. Tem outros modelos, tem a casa-lar, que também tem as suas especificações, mas a casa-lar é um local que acolhe mais crianças, mas é uma casa. É uma casa. Então, é uma família, é um casal, geralmente, que recebe, que foi previamente orientado e está apto a cuidar. E também tem a família acolhedora, que já é um número mais reduzido de crianças. Então, para uma instituição de acolhimento, teria que ter várias famílias acolhedoras, que é o que tem se tentado implantar, que é um modelo melhor. Essa criança ou esse adolescente ou esses irmãos vão para uma família, como se fossem uns padrinhos, né? E essa família já tem um modelo e um formato de familiar, né? Que vai oferecer melhores condições do que uma instituição. Não estou dizendo melhores condições no sentido de recursos financeiros, materiais. Estou dizendo melhores condições afetivas, de cuidado, né, de proteção. A instituição, as crianças, por mais que a própria casa onde a gente está, ela segue um modelo de casa, a instituição de acolhimento, por regra, até nas próprias orientações, ela tem que seguir um modelo mais próximo de uma casa. Não pode ter uma placa, por exemplo, na frente identificando que é uma instituição de acolhimento, que era algo que acontecia nas FEBEMs e nos outros modelos. Mas ainda assim existe o atravessamento do institucional, da rigidez das regras, né? De ser um órgão público, de tudo isso, né? Então, os modelos que aparentemente são melhores, a família acolhedora, por exemplo, que seria até mais saudável, melhor. E a própria instituição, se ela não trata adequadamente dessa criança, se ela não cuida adequadamente, ela pode institucionalizar. Como crianças e adolescentes estão em desenvolvimento, eles estão se estruturando, se organizando. Então, ao invés de eles se organizarem num modelo relacional, socioafetivo, familiar, elas se organizam num modelo estrutural, um modelo institucionalizado, com regras rígidas, com identificações totalmente lineares. Uma coisa que acontece muito, que a gente também tem que ficar redizendo isso o tempo todo, é que o fato de uma criança ter algo não significa que a outra também vai ter. Pode ser irmão ou não, porque isso acontece muito. Um familiar trazer um presente ou algum alimento, alguma coisa, algum agrado para o filho e ter que trazer para os outros que estão na casa, mas ele não tem vínculo com os outros. Então isso é um problema. Imagina, a pessoa vai visitar o filho, é uma família
possivelmente, talvez, que seja, que tenha recurso financeiro mais reduzido, tem dificuldade de comprar as coisas, vai lá, reserva um dinheirinho para comprar um brinquedo ou um alimento para a criança. E daí ela tem que comprar para todos ou então não compra para ninguém. Isso não é certo, né? Então, isso a instituição faz. Né? Trata todos como se fosse um, não é. E é isso que tem que se trabalhar subvertendo, né? Fazendo furo aí. Porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo patamar e isso adoece. Né? Isso tira a subjetividade, isso suprime o sujeito de cada um. Nós fizemos, eu fiz um pouco mais de perguntas do que estava no papel. É mais livre, é melhor. Foram todas necessárias. Sim, foram necessárias. Tem algumas dúvidas aqui que estavam bastante latente, como fiz a psicanálise. Então é isso, eu acho que a gente termina por aqui essa entrevista. Foi um prazer te entrevistar. Foi muito prazer bom, foi meu. Nossa. Sim. Estávamos bem ansiosos para falar sobre esse assunto, que é algo pouco falado, né? A gente, pelo menos, a gente não sabia muito detalhado sobre como funciona a casa de acolhimento. Foi bem necessário e eu acredito que vai sanar muitas dúvidas. É pouco divulgado, quando eu falo divulgado, de divulgação da forma correta, né? Não de exposição, mas na função de se fazer saber. Mas principalmente tem muitos tabus, né? Muitos impasses, muitas dificuldades das pessoas terem essa informação. Né? E é muito confundido com o abrigo, né? Igual nós estávamos comentando. Justamente. Até porque também tem outras modalidades de abrigos. Tem os abrigos noturnos também, os albergues. Né? As pessoas confundem muito. Isso. Enfim. Então é isso, acho que terminamos por aqui. Foi uma conversa maravilhosa, excelente. E o pessoal só vai poder aproveitar. Agradeço. Se tiverem dúvidas, posso retornar também, enfim, estou disponível. Ok. Muito obrigada. Muito viu? obrigada. Viu?